E aí, galera, tudo bem? Boa tarde a todos. O café tá bombando ali atrás, né? Tô vendo. Eu sempre prefiro que as pessoas me apresentem, mas já que a Aline não fez as honras, ela só deu uma brechinha ali, né? Eu vou dizer muito, muito pouco de mim, porque todas as palestras e eventos que eu vou, eu perco mais tempo ouvindo sobre o currículo de cada pessoa do que sobre o que eles de fato vieram falar. Então, eu vou resumir. Eu já trabalhei com Dharma Lovers, Vander Wildner, sou formada em produção fonográfica pela Unicinos, já fiz vários projetos e trabalho com coordenação de projetos, produção executiva. Já fiz alguns crowdfundings, um em parceria com a Aline também, que foi um resgate do Foguete Luz, que é um dos maiores compositores aí do rock gaúcho. Então, já fiz algumas coisinhas. Quero fazer mais, mas já fiz algumas coisinhas legais. Então, quem quiser saber mais também, entre em contato, enfim. Eu vim falar um pouquinho sobre edição musical, ou editoras de música, enfim, music publishing. E eu também não vou abordar tão intensamente, dado ao tempo, e também porque a gente tem a presença da Dani aqui, que ela sabe falar muito melhor que eu. Então, ela vai conseguir me complementar em vários tópicos e assuntos depois da minha apresentação. Então, tá, vamos lá. Pedrinho. Aí, ó. Eu estou na frente de vocês, né? Então, primeiro, quem aqui é compositor? Quem de vocês tem uma editora? Ou melhor, é representado por uma editora? Tá. Pouquíssima gente. No final, eu vou querer descobrir por quê. Tá? Para quem não conhece, uma editora ou music publishing, ela refere-se à administração de uma obra musical, uma composição. E ela trabalha intensamente procurando oportunidades para essa obra, dos compositores, no caso, né? Ela trabalha controlando os royalties, procurando ilegalidades em termos de uso de obras. Então, vocês têm uma música, né, uma composição que acabou entrando num comercial em Portugal. Cara, tipo, não pode. Ninguém pediu autorização, ninguém fez nada. Vamos lá, a editora trabalha intensamente para conseguir que esse valor que teria que ser pago ao compositor retorne para o compositor, ou que, de fato, seja feita a autorização legalmente, juridicamente, tudo certinho. Então, acabei de falar, representação legal e financeira, dos compositores. Ela faz o recolhimento em diferentes formas do uso da obra de vocês, né? E ela faz a promoção e divulgação. A gente vai falar também sobre diferentes tipos de contrato, onde alguns contratos abrangem essa promoção e divulgação, outros não. Ela licencia usuários a usar as obras de vocês, porque no Brasil a gente tem um sistema de copyright que ele não é automático, digamos assim. No exterior, já, por exemplo, é diferente. Todo mundo no exterior consegue pré-autorização para gravar qualquer obra, qualquer música. Então, tu vai lá e emite um documento por um valor super pequeno, em torno de 200 e poucos reais, aí, não me lembro direitinho, mas tu já tem uma autorização para gravar essa música e, consecutivamente, os royalties advindos desses direitos autorais dessa obra que foi utilizada já tem um caminho. Eles têm uma gestão coletiva de direitos autorais, diferente da gente também. Então, a gente percorre alguns caminhos diferentes do restante do mundo. Então, a gente precisa licenciar esses usuários, e toda obra que vai ser utilizada precisa de licenciamento, precisa de autorização dos autores ou das suas respectivas editoras. E ela serve muito também pela intermediação entre o compositor e as pessoas, ou os canais, ou os produtores, enfim, qualquer outra pessoa que queira utilizar dessas obras. Então, muitas pessoas têm essas obras em TV, cinema, e a editora faz um papel de intermediação muito importante, porque dificilmente a produtora de vídeo, a produtora de TV, ela vai conseguir contato com o músico diretamente, ou falta conhecimento para o músico, juridicamente, legalmente, de fornecer documentos viáveis e tudo mais, para que ele consiga ter essa obra
nessa TV, nesse material audiovisual. Pode passar. E eu falei muito de obra, e uma das coisas que a galera não tem dificuldades, ou, enfim, fica um pouco nublado, assim, é a diferenciação de obra para fonograma, que a Dani vai falar bastante também. Então, a obra, ela é sempre eu não sei falar essa palavra. É tipo, vai ser sempre de vocês, assim, e é a composição que vocês criaram, letra ou melodia, ou só melodia, não precisa ter letra, pode ser instrumental também. E, então, o que vocês criaram lá, compondo no papelzinho ou no violão, é a composição de vocês, é a obra. O fonograma, ele é quando vocês pegam essa obra e fixam em um suporte físico, ou seja, a gravação. A composição passa para o fonograma. Então, foi ou não foi? 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 Então, tá bom. E, consecutivamente, a gente vai ter 2 tipos de direitos, aí, o autoral e o conexo. E o direito autoral vai ser referente à composição e à obra, na qual a gente está mencionando e a gente está focando aqui. E o direito conexo vai ser referente a fonograma, mas referente mais aos músicos executantes e ao produtor fonográfico. Então, o direito de autor, o direito autoral, ele vai diretamente para os compositores, e, se o compositor possui uma editora, também vai para a editora, né? É feito o rateamento de acordo com o contrato que foi estabelecido entre a editora e o compositor. E os tipos de contrato. Eu estou indo super rápido, porque eu estou louca para ouvir as dúvidas de vocês. E a gente vai ter 2 tipos de contrato. Dá 2 cliquezinhos aí, Pedrinho. Aí. Um deles é a cessão de direitos patrimoniais de autor, que ele é um contrato de administração de obra, onde vai ter uma cessão onerosa ou não onerosa de patrimônios dessa obra, né? E vocês delegam e dão liberdade para a editora fazer parte dessa composição de vocês. É quase uma sociedade. Então, né, vocês têm uma empresa, vocês têm um sócio, vocês não conseguem fazer nada da empresa de vocês se vocês não tiverem a autorização do sócio dessa empresa, ou se o sócio, né, ele faz parte da empresa, então vocês precisam ter mútuo acordo ali. E com a obra é quase a mesma coisa. A editora, ela faz parte da composição, ela começa a fazer parte da composição, mas em termos de representatividade e administração. E daí, no momento que o autor, o compositor, ele passa a assinar com uma editora, ele não consegue mais responder por aquela obra sozinho, porque eles assinaram com a editora. Então, a editora passa a responder vocês, compositores, perante aquela obra que vocês assinaram, ou perante a todas as obras, né, de acordo com o próximo contrato que eu vou falar. E, nessa cessão de direitos patrimoniais de autor, a editora, normalmente, ela faz um trabalho mais um pouquinho mais passivo, tá? Normalmente, nesse modelo de contrato, de acordo com o histórico assim do que vem sido praticado no mercado. Então, é um movimento um pouquinho mais passivo, onde eles pegam e monitoram, fazem toda essa monitoração de onde está vinculando as obras de vocês. Ah, está vinculando aqui, então eu preciso receber o pagamento e consecutivamente, passar para o compositor. Tu quer botar a obra do compositor na TV, no comercial? Ah, só um pouquinho, vamos licenciar, custa tanto, né? Então, faz um trabalho burocrático bem intensivo e um trabalho de busca também para ver onde essas obras estão sendo vinculadas, sem autorização dos autores, e receber por isso. E o próximo contrato, tipo de contrato, no caso, é o contrato de edição musical. Ele é um contrato um pouquinho mais amplo, onde, muitas vezes, ele é praticado para todas as obras futuras do compositor. Então, tu assina desse tipo de contrato. Não é regra, gente, não é que sempre seja assim, mas é o que normalmente é praticado, só que, claro, vai de editora para editora, acontece algumas diferenças, né, e algumas adequações, até pela vontade da editora e pela vontade do compositor ali. Então, não é
Não é regra, não é fixo, as coisas sempre são um pouquinho flexíveis aí. Então, nesse tipo, acontece a edição da obra por também concessão onerosa, né? E nessa modalidade, normalmente, eles agregam, já que eles vão ter um tempo maior de administração dessa obra e que eles vão poder administrar futuras obras também dos compositores, eles agregam um trabalho de promoção e divulgação dessas obras também. Não que, no outro tipo de contrato, também não possa ser abordado. Por exemplo, aqui nós, na Audiporto, na editora da Audiporto, a gente resolveu fazer uma junçãozinha assim, dos dois tipos de contrato e tornar eles um pouco mais flexíveis para o compositor. Assim. Então, foi uma junção de ambos e que se tornou bem prático e fácil e bom de lidar assim, para ambas as partes. Então, é isso. Eu não vou abordar muito, apesar de ser interessante, eu não vou abordar muito os tipos de contrato, porque daí a gente ia demorar muito tempo. Assim. Então, eu dei só uma pinceladinha, e porque eu acho que vai ser mais interessante no final também atender às dúvidas específicas de cada um, para, por exemplo, se vocês estão passando por alguma coisa específica, né, alguma situação, enfim, às vezes responder essas perguntas diretas são mais esclarecedoras do que eu tentar divagar sobre todo o cenário de edição musical. Então, Pedrinho. E acho que o ponto máximo assim é falar sobre streaming, né? Edição musical, streaming, o que tem a ver? Tem muito a ver, porque na verdade é uma coisa muito nublada e que está em crescimento. Por exemplo, de 2015 para 2016, eu vou faltar um pouquinho com essa taxa de 2016 para 2017, eu só lembro da 2015 para 2016, que o streaming teve um crescimento de 60%. E ele continua crescendo. Todos os relatórios mostram que eles continuam crescendo e que os próximos anos assim o streaming vai dominar. Não sei se é para sempre ou não, né, mas a dominação dele está em crescimento. E uma das perguntas que não quer calar e que, inclusive, tem processos jurídicos acontecendo e tudo mais, é se, Pedrinho, se o streaming é considerado execução pública. E a resposta é, por enquanto, não. Por enquanto, não, eu digo por enquanto porque está em processo judicial essa decisão entre ECAD e diversas outras empresas, e começou com um processo da Oi, se eu me lembro bem, contra a Oi, né? E a Dani vai lembrar melhor que eu, na real. Mas começou com a Oi, e no momento que eles processaram a Oi contra o uso de simulcasting, né, se seria executada a execução pública no simulcasting da rádio da Oi, né, nem se apegam a esses detalhes. Eles se ligaram que realmente o conceito de streaming precisava ser analisado. E, no momento que ele precisava ser analisado, se era execução pública ou não, começou todo um processo judicial, e ainda está em decisão, ainda está para ser analisado, né? Mas a resposta é, por enquanto, não. Então, a gente analisa o mercado diante desse não. Né? Vamos considerar que ele não é execução pública. E o que acontece se ele não é execução pública? Então, como é que esses royalties de direitos de compositor vêm para os compositores, né? Se não é execução pública? Então, Pedrinho, um pouquinho do como é que ele funciona é o seguinte: as plataformas elas não pagam o direito compositor direto para o compositor, não pagam direto para o ECAD e não pagam direto para os agregadores. Quem são os agregadores? CD Baby. Eu aposto aqui que muita gente tem suas músicas no CD Baby, né? Muito fácil, prático. Mas nenhuma plataforma, nenhum agregador, não é só a CD Baby, mas nenhum agregador, CD Baby, OneRPM, vai receber os direitos de compositor. Algumas ainda até conseguem, porque eles procuram fornecer isso através de pacotes de edição, né, pro compositor. Então, basicamente, eles procuram receber esses direitos de compositor fazendo um papelzinho ali, uma pequena porcentagem do que a editora faz para os compositores, para com que esses músicos independentes, artistas independentes, consigam receber essa taxa
de direito de compositor, que é diferente do restante dos direitos que vocês recebem nos relatórios da OneRPM, Trator e CD Baby. Aqueles relatórios que vocês recebem são relativos ao fonograma, são relativos aos conexos, mas os direitos compositor, vocês não têm acesso a eles. E é isso que a editora ela tenta buscar. Ela busca esses direitos de compositor para vocês dentro do streaming. Claro, tem diversos outros tipos de utilização da obra. Eu vou abordar aqui diretamente só o streaming, até porque senão a gente ia ficar 3 dias aqui. E o que acontece? Que a parte do autor corresponde a cerca de 12% do total do que o streaming repassa. Eles arrecadam 30%. Esses 12% estão dentro dos 30% que eles arrecadam. E os 70% que sobrou nos cálculos é o que os agregadores recebem. Daí os agregadores tiram um pouquinho. Daí os agregadores passam para os selos ou para as gravadoras que colocaram. A gravadora ou o selo tira um pouquinho. E os intérpretes ficam com o restante, né? E a gente vai falar especificamente da parte autoral. E esses 12%, as plataformas, na maioria das vezes, eles pagam para o UBEM, que é a unidade, não. União, viu só? Eu não queria ler, gente, desculpa. União Brasileira de Editoras de Música. Então, eles respondem, eles fazem conselhos em prol das empresas de edição de música. E, normalmente, é eles, na maioria das vezes, que recebem esses royalties de direitos de compositor das plataformas digitais. E vamos para o próximo slide. Os compositores não têm acesso ao bem. Compositores diretos, que a gente chama, né, que são compositores sem estarem sendo representados por alguma editora, eles não têm acesso ao bem, eles não conseguem se associar ao bem. Então, no momento que eles não conseguem, eles não têm nenhuma editora ou nenhum tipo de agregador tentando representar eles de alguma forma, eles ficam com todos esses royalties retidos e não têm acesso a eles, na maioria das vezes. E, já que a gente falou que streaming não é execução pública, né, e que os 70% que seria pago, que é pago pelas plataformas, que vai para os selos, depois vai para os intérpretes, etc., não entra conexos nisso. Os conexos eles são referentes somente à execução pública, se eu estou correta. E, portanto, no streaming, nas músicas que vocês botam no Spotify e todas as outras plataformas, os músicos executantes que tocaram com vocês, eles não recebem. Tá? Vamos lá. E uma coisa que, até no caso, né, a gente fica pensando assim, diante de todas as dificuldades que a editora tem, na real, de ir atrás dessas obras, né? É um garimpo incrível assim, que a gente tem que fazer diariamente para realmente verificar se lá do outro lado do mundo a tua obra não está sendo utilizada. E a pergunta é, será que o compositor direto teria acesso ou teria esse trabalho árduo de ir atrás, né? Teria capacidade jurídica e legal para processar ou para colocar os royalties, né, direitinhos? E a proteção da obra, a editora consegue ampliar, né? E muitas vezes eu me pergunto, assim, eu me deparo com vários compositores e que eles dizem que não tem editora. E eu pergunto por que eles não têm editora e muitos não sabem responder. E por isso que eu perguntei, na verdade, quem era compositor aqui, e muita gente levantou a mão, eu que estava olhando lá para trás, né? E quando eu perguntei se tinham editoras, assim, 5 no máximo, se eu contei bem. Então, fica complicado, não é nem eu querendo defender aqui a parte da editora da Audiporto, mas fica complicado para o compositor direto ter acesso a tudo que a obra consegue fornecer, a todos os royalties que a obra consegue fornecer, que a utilização dessa obra, a utilização comercial dessa obra consegue fornecer. Então, vamos pensar assim, se o compositor de uma música que está bombando agora no mercado, né, ganhou muita grana, pode ter certeza que, se ele fosse compositor direto, ele teria ganhado bem menos. Bem menos. Então,
É um papel importante no mercado, é um papel que vem sido desempenhado pelas editoras há muito tempo, já faz história no mercado da música, né? E eu, na minha opinião, eu considero bem importante em prol dos compositores, ainda mais nos dias de hoje, onde o streaming é o que mais está sendo veiculado, assim, em questões de comercialização de música, né? E então fica um pouquinho do recadinho ali, que há tantas plataformas e formas de comercialização dessa obra, elas são tantas, que é preciso ter uma expertise grande, uma equipe, pessoas 100% do tempo procurando essas coisinhas, né? Esses royalties, esses direitos de compositor. E foi curtinha, gente, foi só uma pinceladinha do que é a editora, um pouquinho do que eles fazem. A Audiporto em si, a gente se coloca à disposição também para qualquer dúvida, né, por parte de edição. E eu vou abrir para as perguntas, que eu espero que tenha alguma. Mas, enfim, sintam-se à vontade para perguntar. Vai lá. Será que tem que passar microfone? Não. Nesse cenário de não execução pública para streaming, as editoras têm um papel importante, mas e se mudar? A editora se reduz ou ela vai lutar para continuar defendendo o direito autoral da obra e deixar o conexo para o ECAD? Então, é uma boa pergunta. Eu venho me fazendo ela assim toda vez que eu começo a estudar pelo assunto. A editora em si, ela não defende só o streaming, né? A gente continua lembrando que existe diversos outros modelos de comercialização da obra, TV, cinema, jogos, né, e tudo mais. E até, inclusive, uma que as pessoas às vezes não começam a pensar, que é o uso indevido de obras no YouTube, né? E o YouTube, ele tem um mecanismo de busca, tipo o Shazam que a gente tem no celular, que busca obras, né, que estão sendo executadas e que não pertencem aos direitos. Só que esse programinha, que se chama Content ID, se alguém quiser pesquisar, ele só é disponibilizado para editoras e gravadoras e selos. Então, o compositor direto também não teria acesso. E, então, acredito que não se reduziria, porque nem com a queda do CD ali, né, do MP3, passou para o digital e tudo mais. Algumas editoras até fecharam, mas as que conseguem desempenhar um trabalho bom, conseguem ter uma relação direta com o autor, porque tem que ter uma conexão, uma relação direta, uma comunicação diária ali, né? Elas se mantêm no mercado. Tem editoras, inclusive, que tem uma editora que se chama Fermata, em São Paulo, que é uma das primeiras editoras confeccionadas, criadas no Brasil. E ela está lá, firme e forte, porque justamente isso, ela vai se adequando ao mercado, ela não se mantém estática, vai seguindo o mercado e não defende só um tipo de comercialização da obra, né? Enfim. Mas seria uma perda de mercado, então, seguindo por essa linha, o YouTube não poderia virar execução pública e outras formas, execuções públicas? O YouTube acho difícil. Jurídica? Tá? Existe a luta pelas plataformas de streaming em si, né? Eu sei que o YouTube é uma plataforma de streaming, mas ele está num outro processo judicial lá, numa outra relação, inclusive porque o YouTube paga muito pouco, né? Eles têm muito pouco que qualquer outra plataforma que vocês podem receber, ele paga extremamente pouco. Assim, digamos que é $1 para cada 1000 plays, se eu me lembro bem dos números. Mas sim. Os streamings podem ser considerados execução pública, tem uma grande chance. A Dani, ela vai conseguir abordar um pouquinho melhor que eu, que ela acho que por estar mais a par do ECAD, né? Ó. O streaming autoral está sendo considerado execução pública, está sendo pago já pelo ECAD. 3%. 3%, né? O restante vai para o bem. Sim,
hoje está sendo discutido na Justiça se a execução pública, né, se streaming seria execução pública. Então, assim, atualmente, por enquanto, o que acontece? Independente do percentual, que realmente é pequeno, muito pequeno, né, a parte autoral é considerada execução pública e está vindo via ECAD. E, então, o conexo aí já é outra história. Sim. Então, a gente ainda vai ter que... Depois a gente pode falar melhor sobre isso. Inclusive, se fosse 100% considerado execução pública, talvez o conexo conseguisse ser incluído, né? Então, é bem isso. Dos 12% que eu apresentei ali para vocês anteriormente, hoje em dia, 3% está sendo repassado para o ECAD e 9% está sendo repassado para a UBEM, que é a União de Editoras ali. Mas é uma discussão que, nossa, vai longe. Assim, eu já passei dias discutindo sobre isso. E não tem como chegar numa conclusão, assim, porque são tantas variáveis e pode isso, pode aquilo, né? E o nosso cenário é completamente diferente também do cenário no exterior, né? E às vezes até serve muito de exemplo de como a galera está agindo lá fora e a gente não está, sabe? Tipo, poxa, por que a gente não age daquele jeito também, né? Tem uma pergunta lá atrás. Eu estou com o microfone aqui já. Quem é que está falando? Lá. Eu. Essa questão que eu não peguei o nome das pessoas falando, mas essa questão que o ECAD está arrecadando já 3%, teve agora, deve fazer uns 2 semanas que eu andei falando com o pessoal da Abramos, que é o responsável por recolhimento, e eles me falaram que tinham fechado há pouco, né, um acordo. Enfim, eu queria saber se são esses 3% que o ECAD está recolhendo dessas plataformas, que o pessoal da própria Abramos falou, não, a gente está recebendo uma coisa pouquinha, mas está recebendo, é isso aí que já está sendo recebido. Tá, não, só para compreender também. É, bem isso, esses processos judiciais são recentes, né? Bem recentes, não, mas são recentes. Então, essas decisões também... Não, beleza. Olha lá. E na prática mesmo, assim, vamos fazer exemplos práticos, assim, o compositor, a banda que tem um trabalho autoral e está interessado então em começar a se relacionar com uma editora. Como é que funciona? Se paga pelo serviço, existe um FII, é um percentual sobre o que foi recolhido? Como é que funciona na prática isso? Tá. Tu como compositor, vamos dizer que tu é o único compositor da obra, né? Que somente tu compôs. Tu detém 100% dessa obra, tu detém 100% de titularidade dessa obra. No momento que tu assina um contrato com alguma editora, independente do tipo de contrato ali, tu cede um percentual de titularidade da obra. Então, digamos que o normalmente praticado no mercado é 75% para o autor, 25% para a editora. Então, a editora passaria a deter 25% do titular e tu 75%. Então, tudo que entraria... 25% para a editora, 75% para o autor. Entrou um pouquinho, 25% para a editora, 75% para o autor. É assim, não tem nenhum FII, nenhuma grana por prestação de serviço. Normalmente, pelo que eu venho analisando no mercado, não cheguei a encontrar nenhuma editora que cobre por prestação de serviço e mais os royalties, né? Não encontrei elas ainda, mas é bem capaz de existir. Então é isso. Daí, digamos, se tu compôs, tu e mais alguém, vocês especificam o que cada um compôs, tipo, eu compus mais que tu, ou, enfim, compomos igual, 50-50, né? A editora entra e cada um de vocês recebe 37,50% do titular da obra. E como eu mencionei no início, no momento que tu assina com uma editora, tu dá liberdade e controle da editora perante essas obras que tu assinou. Então, ela pode e deve responder legalmente perante essas obras e ir de atrás, né? Por exemplo, alguém quer gravar um CD e contém a tua obra. É a editora que vai lá e dizer sim ou não. Por isso que a comunicação direta com o autor entre editora e autor ela é importante, porque muitas vezes o autor quer, não quer. Ou vamos colocar num comercial, né? O autor, comercial de cerveja, não, obrigado, né? Não condiz com. Então, a editora ela consegue fazer toda essa intermediação, mas não tem nenhuma taxa, é somente a cessão de um percentual de titularidade. Pedrinho, quer fazer uma pergunta?
talvez. Adri, eu queria saber, como tu falou, quando a obra ela vai para a editora, muda ali a porcentagem de autoria, né? E aí tem como eu tirar a minha obra da editora depois? Claro, Ou depende do contrato que foi feito com a editora. Normalmente, um prazo de validade das editoras é 5 anos de administração dessas obras. Tá? Então, alguns contratos são mais flexíveis, onde não tem nenhuma multa ou por rescisão de contrato, né? Outros não são. Né? Alguns artistas, por exemplo, antigamente, eles assinaram contratos de edição e eles estão amarrados quase pelo resto da vida, assim, sabe? Mas depende muito do contrato que foi celebrado com a editora. Mas tem como tirar? Tem. Mas depende do contrato, assim. Em termos de registro perante a UECAD, perante as associações, né? É super tranquilo assim fazer essa colocação e essa descolocação da editora na obra, mas depende do contrato. Duvido que vocês não tenham mais dúvidas. Oi. Aqui. Onde? Ali. Acabei de passar por esse processo agora para um disco novo, de cadastrar nas plataformas, e eu tenho uma produtora também que presta esse serviço. E a gente está começando a ver algumas coisas diferentes. Assim, eu peguei um pacote da CD Baby, por exemplo, que é a CD Baby Pro Publishing, que já pede algumas informações diferentes, né, até a nível de compositor. 2 números que eu fiquei conhecendo agora, que é o IPI, que é um número internacional de compositor que tu tem que fornecer para que seja arrecadado direitos de composição de autoria fora do país, né? E o CAI também, que é um outro número que a gente usa para fazer esse monitoramento. E eu só queria colocar, para complementar o que tu está falando, que surgem diversas dúvidas durante esse processo. Primeiro eu fui direto para a CD Baby para cadastrar, aí lá eu vi que eu precisava de ISRC, aí eu voltei lá para trás para a associação para entender como é que eu cadastro fonograma. Então, acho que é uma coisa muito burocrática, muitas vezes o artista não consegue vencer esse mar de etapas burocráticas que tem a gente, agora como produtora, cada vez que passa por esse processo é um aprendizado, né? E eu acho legal que os artistas comecem a se ligar nisso, mas eu acho que é uma parte muito técnica, muito burocrática, que envolve uma série de conhecimentos que a gente não tem como abarcar tudo ao mesmo tempo. Então, sabe, tipo, a gente estava falando agora assim, vai 25%, 75%, mas tá, onde que eu faço esse cadastro de definir essas porcentagens? É na hora que eu faço o meu fonograma, é na hora que eu cadastro a minha obra, é na hora que eu vou para a plataforma do CD Baby, porque lá ele pergunta tudo de novo, ele pergunta quem é que tocou, quantos % é de autoria para cada um dos autores, enfim. A gente acaba se confundindo, né? Porque é muita regra e muita falta de definição mesmo do mercado, né? De como fazer as coisas, de como monitorar e acompanhar isso. A sugestão que fica é procurar empresas que tenham esse know-how, que tenham esse foco, porque eu acho que é uma coisa que tu não consegue fazer meia boca em paralelo com outras diversas atividades, né? E acaba sendo também uma oportunidade de negócio para quem trabalha na área de música e que já passou por esse processo. Eu já estou no 5º disco, 3 com uma banda, 2 com outra, de a gente também compartilhar esse conhecimento com outros artistas e de gerar negócios a partir disso também, né? Então, acho que o streaming e toda essa questão de plataformas digitais está muito no início para nós, público brasileiro, e eu acho que é bem legal a gente buscar conhecimento, trocar ideias sobre isso. É uma coisa que está mudando, é dinâmico, a legislação está mudando, está sendo discutida, né? E colaboração, né, gente? Eu acho que é mais importante a gente trocar ideia, colaborar e fazer a coisa andar para frente para que a gente possa defender direitos. Eu acabei de receber informações que eu não fazia ideia. Eu tenho uma produtora que trabalha com isso, que presta esse serviço, e tem uma série de coisas que a gente está aprendendo e reaprendendo e se atualizando. Eu acho que o mercado é isso aí mesmo, e ainda bem que tem eventos como esse aqui para a gente trocar esse tipo de ideia aí. É verdade. Eu super concordo também que está em constante mudança e que a burocracia é grande. Então, muitas dúvidas elas supostamente devem aparecer para os compositores diretos, né, para os autores diretos. E
Mas que eu penso o seguinte, muitos compositores, autores, eles eu não vou assinar com a editora porque daí eu vou deter 100% da minha obra, né? 100% de quê? Se tu não procurar parcerias e parceiros e tudo mais para comercializar essa obra, né? Então, 100% de quê? Manda lá, Du. Passando assim pela minha experiência, assim, a gente foi atrás com a banda que eu tinha para registrar, né, os fonogramas e obras e tal. Tu não acha que também em parte disso de tantos compositores que tem aqui, no exemplo, e tão poucos assim que estão registrados com editoras por falta de informação, assim, de saber aonde procurar? Que tipo no nosso caso a gente foi atrás para ver como faria, entendeu? Uhum. Tu não acha também que o número tão escasso de compositores que estão registrados, associados com editoras, por falta de informação, assim, de saber aonde procurar? Essa é a minha pergunta. Muitos, às vezes, nem sabem o que a editora é ou não sabem o papel que ela desempenha. Então, tu não tem interesse, tu não procura. Começa por aí, né? Mas, sim, rola muito da galera não saber o que fazer ou não saber o que procurar. Muitos músicos, compositores, eles acabam ficando muito dentro da sua caixinha, né? Compus minha música, coloquei lá na internet, nossa, tá feito o trabalho, sabe? E depois muitos até, não é todos, claro, mas muitos até reclamam do sistema, tipo, mas eu não recebo nada. Mas tu fez o que o sistema pede, tu fez toda a burocracia que o sistema pede, tu colocou tuas obras, tu registrou tuas obras devidamente, né? Fez tudo certinho. Então, sim, rola uma desinformação geral do mercado da música, assim, sobre todos os papéis, não só o papel da editora, mas todos os papéis. E como já vem se apresentando, o mercado da música tem seus papéis, tem vários outros, né? E, poxa, tu tem a gravadora, tu tem a editora, tu tem os seus, tem os agregadores. Entender todo esse contexto e esse panorama faz com que tu consiga usufruir melhor da obra que tu criou, ou da música que tu criou, se tu for só um intérprete, né? Enfim. Então, eu não sei se entendi direito, se eu consegui responder, mas eu acredito, na minha opinião, que rola uma desinformação geral. E só vai ter um problema, entre aspas, quando gerar um retorno, né? Sim, só vai, mas muitas vezes nem gera um retorno, porque, por falta de desinformação, não cadastra direito ou não faz, e todos esses valores ficam retidos. Né? E um dos papéis, inclusive, da editora é constantemente procurar esses valores retidos. Né? Então, rola uma desinformação. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira é assim, esses planos pró da CD Baby, como ele mencionou, é, na verdade, a CD Baby agindo como uma editora ou nada a ver? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, no caso da editora do Audioporto, existe uma curadoria do artista ou qualquer artista com qualquer obra, tipo assim, eu tenho a minha banda lá, vocês não vão nem ouvir a música e topam ser a editora, ou existe uma curadoria de conteúdo para tu ingressar numa editora como a do Audioporto? Tá, como da Audioporto. O processo interno de cadastro de obras perante as outras editoras, eu não vou conseguir responder. Mas perante a Audioporto, sim, a gente procura fazer um garimpo. Por quê? Porque a gente tenta representar e a gente, que nem eu falei anteriormente, a gente é sócio da obra de vocês. A gente quer que ela se veicule, a gente quer que ela vá para um comercial, a gente quer. Então, tem que ser um produto na qual a gente se identifique e acredite que tem futuro, né? E que vá para frente também. A gente vê o engajamento do próprio compositor ou compositor-intérprete, né? No caso, se ele for ambos. Mas a gente faz um garimpo, sim, uma certa curadoria. Não é nada super wow, mas mas a gente procura fazer, justamente para poder representar melhor a obra. E a outra pergunta era se esses planos pró da CD Baby, na verdade, são eles agindo como editora ou nada a ver com nada? Tá. A Trattori tem o Digitrattori também, né? E o da Trattori, por exemplo, eles tentam focar em duas viés, que é o streaming e o YouTube. Né? Eles tentam arrecadar essa parte autoral desses dois viés assim, para o compositor. De certo fato, eles tentam fazer um pouquinho do papel ali da editora, mas é tipo 1/3, quase não chega a isso do que todos os papéis que a editora desempenha. Né? Tudo que ela tenta buscar e tudo que ela tenta promover da obra é diferente. Eles fazem 1/3, por quê? Porque eles tentam fazer esse controle
E no momento que eles se portam dessa maneira, eles têm acesso a uma parte ali do streaming, a uma parte do YouTube, né, através do Content ID lá, mas muitas vezes, pelo que eu notei, assim, eles não fazem todo o trabalho de promoção, ou eles não têm um catálogo no qual trabalhar, em que eles detêm todos os direitos autorais, né? O que é muito comum, por exemplo, em editoras, elas fazerem o catálogo dela trabalhar entre si, não só exteriormente, né? Então, eu tenho 50 compositores de samba, vamos fazer uma coletânea, então, vamos colocar no mundo. Então, renova todos os compositores que já criaram composições, que assinaram com a gente há 10 anos atrás e que estão lá esquecidos. Não, a gente só está ali pensando, né? Agora vai. Então, bota para o mundo uma coletânea de samba, põe para o mundo um DVD falando de todo hip-hop. Então, quando uma editora ela detém um catálogo legal, né, ela consegue fazer com que o catálogo trabalhe entre si. Mas eles fazem 1/3 ali menos até do que uma editora. Eles tentam fazer, pelo menos. Mas, no caso, eles não se tornam coproprietários da obra. Eles não vão entrar com percentual como autor, nesse caso. Eu não vou saber te responder direitinho, porque eu não olhei ali os termos contratuais de ambos. Mas eu sei que eles, inclusive, cobram uma taxa de prestação de serviços para esse tipo. Então, se eles cobram, eu espero que eles não peguem um pouco dos royalties. Se eles cobram e pegam um pouco dos royalties, né? Fica aí a questão se é um pouco sacanagem ou não. Não sei, tem que olhar direitinho. Uma boa coisa para eu fazer quando eu chegar em casa. Pleno sábado. Quem mais? Ó, do outro lado da sala. Ó, a Aline deu a ordem de só mais uma pergunta. Tá. Depois dele, a última é dele, Aline. Ó, viu só? Não, no caso, a minha dúvida é que quando tu põe uma música pelo OneRPM, no caso, e tu põe a mesma música no YouTube, a OneRPM recolhe os direitos, os royalties do YouTube, né? No caso. Relacionados ao fonograma. Isso, ao fonograma. No caso, o direito da obra não teria nada a ver com isso. Os royalties não... A OneRPM não vai conseguir coletar a parte de direito autoral disso. Tá. Porque justamente ela não faz o papel de edição. Fora. Sim. Né? Até que nem a gente comentou, a CD Baby ali, a Trattori, eles estão buscando fazer alguma coisa desse tipo de coletar diretamente do YouTube e dos streamings. Eles ainda estão num processo bem inicial, assim. E o YouTube seria mais porque rola muito usuário livre pegando música e usufruindo de uma maneira super louca, assim. Sim. Então, eles tentam, pelo menos, controlar e colocar um ads em cima do vídeo do terceiro para o compositor receber essa grana. Mas... E outra dúvida, o valor que arrecadaria pelo direito autoral da obra, ele é maior que o valor dos royalties, no caso? Em questão de valor, do assim mesmo. fonograma, tu disse. O autoral é maior que o fonograma. Isso, Tá. Sim e não. Normalmente, a parte autoral ela representa 2/3, tá? A parte em execução pública seria isso, 2/3 e 1/3 a parte relacionada ao fonograma. Mas a parte de streaming, eu acredito que a parte autoral ela sempre vai ser maior que a parte do fonograma. Talvez não seja tão significativo perante no mercado atual por causa de não terem editora sendo representada ou de, né, não conseguir ter acesso, o compositor direto não tem acesso, então vai ver, ele recebe só pelo fonograma e os dados começam a ser levantados e a opinião do público começa a ser levantada e todo mundo vai para um lado só, mas esquece que tem um outro lado e que ele é bem significativo, mas às vezes as pessoas não conseguem ter acesso. Sim, era isso. Batendo um pouquinho mais nessa tecla das editoras, editoras não, né, das distribuidoras digitais, queria saber a tua opinião como representante de uma editora, se não é realmente sacanagem, tipo, cobrarem para tu colocar a tua música, já que eles já ficam com percentual para simplesmente colocar no Spotify. Muitas vezes, artistas independentes, assim como muitos que devem estar aqui, com certeza, não vão ganhar centavos, assim. A gente só quer colocar a música lá para as pessoas terem acesso, mas que nem tu falou, vai ter que ter 1000 plays para ganhar 10 centavos de dólar. Eu, sinceramente, acho meio sacanagem, assim, esse negócio.
teria que ter alguma maneira da gente conseguir colocar a música sem ter que pagar. Assim como a editora vai ter, né, o percentual, né, de pegar, né, arrecadar execuções, né. Eu queria saber a tua opinião, assim, como editora. Eu acredito que são modelos de negócios diferentes e o modelo desses agregadores, né, independentes, eles conseguiram achar uma brecha no sistema, assim, no que vinha sendo praticado perante as gravadoras. Então, normalmente, supostamente, quem teria acesso a essas plataformas de streaming, né? As gravadoras, os selos, os meios que estariam lançando artistas. Então, eles identificaram que teriam todos vocês, músicos independentes e compositores independentes, mais especificamente músicos, que não teriam acesso a essas plataformas, e eles resolveram criar um sistema, né, para justamente beneficiar os músicos independentes. CD Baby, Trator e One RPM podem ver que eles são bem específicos para músicos independentes. Então, cobram. Pois é, por isso que eu digo que são modelos de negócios diferentes, né? A gravadora ela vai estar fazendo uma aposta no teu produto e vai estar desempenhando todo um trabalho em cima daquele produto, em cima daquele CD, em cima daquela música, né? Então, o agregador ele não procura fazer isso. Alguns se destacam por procurar fazer isso, por tentar dialogar com as plataformas de streaming e colocar em playlists, colocar em destaques, né? Alguns procuram fazer isso, outros não. Outros é tipo, me paga, eu coloquei tua música no Spotify, tá lá, tu vai receber o relatório, senta, espera e não faço mais nada, sabe? Então, depende muito do modelo de negócio onde cada um está tentando seguir, mas, na minha opinião, esses agregadores identificaram uma brechinha ali e identificaram que teriam muita gente interessada em colocar essas músicas e que não teriam acesso a selos, gravadoras e tudo mais. Então, eles conseguiram fazer com que esse modelo de negócio desse certo, cobrando um fee para colocar, cobrando um percentual para colocar na plataforma e um pouquinho desses royalties também. Então, não cheguei a pensar profundamente se é sacanagem ou não, né, cobrar duplamente ali, porque, querendo ou não, tem um trabalho burocrático para colocar essa música lá, né, tem tudo isso. Mas é uma coisa a se pensar, assim, porque com as gravadoras têm um contato direto com as plataformas de streaming, ou elas mesmo usam os agregadores, né? Alguns mais específicos para gravadoras, que tem outros aí que vocês talvez não conheçam, Altafonte, The Orchard, são mais específicos para gravadoras e selos, né? De empresa para empresa. E é aí que um pouquinho que esses agregadores independentes se destacam, por justamente poder cuidar de pessoas que não estariam sendo cuidadas, né? Não estariam sendo atendidas. Aline? Tem mais uma ou não foi? Foi, não foi? Foi, nem não foi. Mas me pergunta ali que eu te respondo. Tá, galera? Valeu. Não sei se eu consegui ajudar um pouquinho, mas muito obrigada.